queridas irmãs e irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Bom, então, prosseguindo com esse trabalho, né, da fisiologia celeste, tentando fazer esse reencontro, esse realinhamento da nossa instância existencial com a nossa instância pré-existencial, que há tanto tempo iniciamos, segundo a filosofia Rosa Cruz. Hoje vamos enfocar um pouco mais nessa dinâmica da saúde enquanto sinônimo de consciência. Saúde é consciência. E como vincular a ideia de saúde com a ideia de consciência e com a ideia da estrutura astrológica, para que cada um de nós possa se apropriar do seu tema e, sem que ninguém seja intermediário, possa olhar por si só qual seria aquela direção mais interessante de caminhar durante esse breve tempo dentro da matéria, né? E quem sabe até, não estando na matéria, poder se preparar de uma forma mais interessante na eventualidade de uma revisita a essa instância, né? Porque esse saber não é simplesmente e unicamente aplicável aqui, senão também, quando não tivermos mais a estrutura física segurando esse nosso ser, como aqui dentro do corpo, nós podemos, a partir desse conhecimento, operar forças e participar de processos que, sem esse conhecimento fresco na cabeça, não é possível. Então, aprender isso é um assunto muito fundamental. E alinhavá-la com a nossa existência física, mais fundamental ainda, né? É entrar em relação com a possibilidade de participar da construção da forma, ou como a Ana falou hoje, de compreender melhor como atuam essas linhas de força que, em última análise, culminam na formação do nosso veículo físico, do nosso corpo físico. Porque se quando a gente congela a água, a gente observa que existem linhas de força entre os átomos, entre as moléculas de água, essas linhas de força que nós visualizamos fisicamente, elas também principiam muito antes daquele plano físico, enquanto uma informação que chega ao plano físico que a gente observa no mundo sólido, líquido e eventualmente gasoso. Mas existem leis que antecedem essas próprias leis da natureza, que a ciência vem há tanto tempo e com bastante critério desvendando e mostrando como operam, né, nesse mundo físico que a gente está habitando. Então, a primeira coisa quando a gente fala de saúde, e aí isso é até um desafio, viu, Arthur, que a gente precisaria trabalhar junto num próximo encontro, eventualmente, porque muitas vezes a gente se propõe a falar da saúde e quando a gente menos espera, tudo aquilo que a gente traz vem envolto num tecido de doença. Então, a gente quer falar de saúde física, fala das doenças. A gente quer falar de saúde mental, a gente fala de doença mental. E esse é um vício de pensamento que diz muito respeito à forma como nós estamos no mundo. Nós compreendemos o mundo muito numa dinâmica restritiva, de se proteger, porque muito tempo, instintivamente, a gente teve que preservar a nossa espécie, né? Então, muito hoje, da forma como a gente opera, diz respeito a essa dinâmica de ter medo. E é por causa do medo que a gente começa a falar de todos aqueles males e como se prevenir dos males, ao invés de abrir mão dessa visão negativa e entrar em relação direta com as forças positivas criadoras que naturalmente são as geradoras de saúde. Então, falar de doença, quando a gente se propõe a falar de saúde, é justamente gerar um afastamento dessas forças primeiras, essas forças criativas. Essas forças criativas, para as quais o estudo da astrologia e a própria forma como o zodíaco se estabelece na divisão dos signos, é um referencial muito importante para que nós tenhamos bastante consciência, para entender o que são essas forças formativas, o que são essas leis formativas, que estão além da possibilidade dos nossos 5 sentidos, né?
Então, é importante perceber que existem as doenças, mas existe algo que nós chamamos saúde, que vocês acham que é o contrário de doença, vocês acham que ela serve para tratar as doenças? Qual que é a relação que vocês veem entre saúde e doença? A saúde, por exemplo, é o contrário de doença, Carla? Alguém aqui tem essa ideia dessa contraposição? Ou estou saudável ou estou doente? Vocês acham que a gente está falando de igual para igual? Uma polaridade complementar? Como que você olha para isso, Luana? A saúde e a doença, você acha que elas conversam em termos de igualdade? Né? Ou você está com saúde ou você está com doença? Ou você acha que a relação entre esses... Essa é a ideia que você tem? Uma dupla antagônica? Você não admitiria, por exemplo, a possibilidade da doença como sendo um instrumento, uma ferramenta da saúde para restabelecer um estado que você se perdeu? A doença como uma possibilidade de você olhar para algo que de outro modo você não estava olhando? Você não tem essa ideia de que a saúde e a doença podem estar operando na mesma direção? Você tem essa ideia de antagonismo? Na verdade, é essa ideia que muitos têm, de oposição. Então, as pessoas colocam saúde de um lado e doença de outro. Mas a gente não precisa olhar necessariamente assim. A gente pode olhar essa dupla de uma forma bem diferente, como algo que não trabalha de forma antagônica, senão complementar, né? Uma se servindo da outra para se autossustentarem. Como pode ser isso? Primeira coisa, quando a gente observa saúde e doença, a gente pensa na medicina e no cuidar, né? No tratar. Então, quais são as palavras que a gente poderia ligar à saúde, por exemplo? E quais são as palavras que a gente poderia ligar à doença, por exemplo? Antes de entrar nisso, posso voltar um pouquinho? Vamos. A sua pergunta anterior. Se a gente entender, dentro de uma linha mais espiritualista ou esotérica, que saúde é aproximar-se de Deus e doença é afastamento de Deus, e que a doença seria um recado que o destino está te dando para se aproximar novamente a Deus, né? A doença como sinalizadora, é interessante, né? A doença seria vista como até uma bênção. Contudo, pelo que a gente viu na parte do Arthur, quando a doença atinge a mente, o psicológico, a ponto da pessoa perder a noção de realidade e a sua subjetividade engolfar a objetividade de forma tão distorcida que ela já se torna incapaz de até pensar o que é saúde e o que é doença, você não acha que esse é um caso bem grave mesmo? Acho que sim, mas também fazer o alinhamento da mente com o aspecto puramente psicológico e lunar é pouco, porque a gente está tratando do aspecto mente estrutural ligado à Lua. Quando a gente pensa em mente, a gente tem que pensar numa esfera que é a esfera do mundo do pensamento. E aí a gente não está mais falando de Lua. A gente está falando de Lua enquanto constituição do corpo físico, onde vai entrar toda uma questão comportamental, uma questão alimentar, uma questão ambiental, que vai influenciar na formação da parte física, que vai servir como antena ou como conector daquilo que de fato seja a mente, que é uma outra instância do nosso ser, né? A gente fala, pela filosofia Rosa Cruz, daquela região que se localiza no mundo do pensamento, né? E está entre as 3 regiões superiores e as 3 regiões inferiores. Eu acho que essa mente, ela não é assim facilmente comprometida, né? Mas você não acha que você pode, de repente, habitar uma região de insanidade onde uma conversa lúcida ou entendimento razoável, até do que você está falando, já seja impossível? A pessoa já tem um grau de perturbação psicológica que embota o acesso a algo maior? Claro que sim. Mas aí a gente tem que voltar de novo para aquilo que o Arthur nos convidava em termos de olhar para a Lua. Porque a Lua, se por um lado a gente vê como um espelho,
idealmente, para que a gente conecte com a nossa instância mental, ela precisa deixar de ser um espelho para se tornar uma lente. Deixar de ser um espelho onde você é simplesmente um ser autorreferente e passar a ser uma lente a partir de onde você filtra o seu olhar para alcançar uma instância superior do seu ser. Agora, enquanto nós estivermos com a Lua, vivendo uma Lua, do ponto de vista astrológico, deformada, sem uma relação saudável com a nossa dinâmica lunar, que diz respeito ao nosso campo familiar, que diz respeito ao nosso aspecto reativo a todas as instâncias da vida, acessar algo que a gente chama mente, ou algo que chama de pensamento, é pura ilusão. O que a gente vai achar que está pensando, a gente absolutamente não vai estar pensando. É aquilo que Mozart mostra naquela figura do Papageno, por exemplo. Né? Vamos ser reprodutores e não vamos ser seres criadores. Mas esse é o grande risco que a gente corre hoje dentro desse tecido que nos conduz a um grau acentuado de alienação e anestesia para o pensar. Se a gente pudesse se sentir mais desconfortável com a nossa inadequação e com o nosso estado único de ser, se a gente parar por um instante e se desconectar da opinião pública, do senso comum, entrar em relação pessoal com aquele estado único, aquela instância única do nosso ser, a gente pode também, por alguma sorte, se desconectar dessa possibilidade das nossas carências. Se nós nos desconectarmos disso, a Lua deixa de ser um espelho onde você vai ficar vendo se você está aparecendo bem na fita ou não. E ela se torna uma instância que vai filtrar o nosso olhar para uma dimensão além da possibilidade daquilo que pode ser visto. Vai permitir que o nosso olhar chegue até uma instância onde a gente de fato possa pensar e não simplesmente reproduzir. Mas é um risco enorme. Se a gente não polir essa lente, se nós continuarmos olhando para ela como um espelho, continuaremos a ser prisioneiros dessa dinâmica lunar, né? E de tudo aquilo que se chama zona de conforto. Né? Respondi ou te enrolei, Oswaldo? Não, foi linda a sua resposta. Agora, se você me permitir, eu queria fazer uma última, juro que eu me calo para sempre. Não, olha, realmente é o seguinte, o objetivo aqui não é passar todos os slides. Se a gente puder, nesse movimento, a exemplo do Oswaldo, participar, questionar, não aceitar, me provocar, e só passar um slide, puxa, valeu, mais do que eu vir aqui, passar tudo isso aqui, porque isso aqui a gente tem todo esse tempo enquanto a gente está vivo, de poder participar, encontrar no outro dia. Então, não se desculpe por isso, fala. Né? Obrigado. Como nós falamos na primeira parte de patologias, né? Que seria o estado crônico, portanto, um afastamento radical daquilo que você está chamando de saúde. E daqui a pouco, a cauda de dragão vai fazer conjunção com Netuno em Peixes, onde os estados crônicos, psicológicos de toda a humanidade vão atingir um ponto culminante e terrível, a gente não sabe o que vai acontecer. Como é que você vê esse estado crônico psíquico da humanidade hoje? Eu vejo isso como um fato. Isso é um fato observável, mesmo nas nações mais desenvolvidas, o comportamento de algumas pessoas que supostamente deveriam estar satisfeitas com o ambiente que elas estão gerando perturbações que a gente tem acompanhado em todos os lugares, a natureza dessas perturbações. É simplesmente um momento de colheita daquilo que pedagogicamente, nos últimos séculos, nós estamos criando. Isso é simplesmente uma colheita de um mundo que se baseou na construção de sua compreensão a partir de um método científico que, a priori, nega a possibilidade de uma realidade transcendente. Essa angústia, esse desespero é uma tentativa de criar algo que naturalmente devia habitar entre nós e que nós estamos fechados. E esse enlouquecer nada mais é do que a tentativa de, mais uma vez, gerar na sociedade a possibilidade do novo permeá-la, sair desse processo de formatação e de repetição para que o novo aconteça.
Se nós tivéssemos feito a lição de casa e recebido a possibilidade do espiritual, e não simplesmente negá-lo desde o princípio do iluminismo, a priori, como sendo algo improvável porque a ciência não se apropria, se nós tivéssemos de alguma forma criado esse vínculo com a possibilidade do espiritual, porque a gente não precisa da certeza do espiritual para que ele habite entre nós, mas a gente precisa da possibilidade do espiritual para que a relação possa se estabelecer. E quando a ciência permite a possibilidade do espiritual, o espiritual já está, Ana. O espiritual já está. E o nosso papel teria sido, desde então do processo do iluminismo, sermos um pouco mais permeáveis a essa possibilidade. Por outro lado, a forma como a ciência foi conduzida foi de um grau de fechamento tal que a gente se fechou a essas forças curativas, essas forças sanadoras, essas forças transcendentes que hoje estariam atuando para impedir o grau de insanidade que a gente se encontra. Então, o fato do que a gente hoje está observando é simplesmente o resultado de um comportamento inadequado da grande massa humana em relação ao aspecto sagrado do que representa estar vivo e do que representa a evolução do corpo da humanidade, do corpo da raça humana. Foi claro, Oswaldo? Então, só para seguir o seu raciocínio, foi entender o ser humano só como esse corpo físico e tratá-lo só como se ele fosse único e exclusivamente esse corpo físico. Isso. Materialismo dialético. Tentar explicar tudo a partir da matéria. Sem a abertura para as outras possibilidades, inapreensíveis pelo método científico. Eu queria falar um pouquinho sobre essa dimensão saúde, que eu vejo ela como uma dimensão na qual você pode estar. Você está de fato. Desde ela existem focos nos quais acontecem doenças. Mas a saúde é muito maior do que a própria doença. Sim. Né? E essa doença pode ser o fator que nos ilumine no espaço em que estamos nos afastando da santidade. E nisso é benéfica, né? Porque a doença nos permite reencontrar o caminho da santidade. Sim. Então, ver a questão saúde como a plenitude do nosso ser. Era isso que eu queria. A doença é o invisível fogo do Pai, Isso. descristalizando as nossas inconsistências. Exato. Olha que definição, né, que o ritual de cura nos oferece enquanto possibilidade de redenção para a própria doença, ressignificação do próprio mal, entre aspas. Agora, essa dimensão saúde sobre a qual você fala, a forma que eu vejo mais apropriada de olhar para ela é a dimensão onde a gente está em estado de comunhão. Relação com tudo o que há à nossa volta. E de abertura. Sim. E de presença. Esse estado de comunhão e de permissividade, de disponibilidade para passar por uma situação, é o estado de saúde. É uma dimensão inefável, onde você habita um estado de graça, de disponibilidade para o que vier e der, e que você entende que aquilo que vem é exatamente aquilo que é necessário. Porque você entende que você também está fazendo, da sua parte, o melhor que você poderia fazer. Então você só poderia ter a certeza de que aquilo que vem é o que é necessário. A questão é quando a gente questiona isso, nega isso, duvida disso, e por causa dessa atitude a gente perde a relação com tudo aquilo que acontece de mistério, de sincronicidade, de coincidência e de maravilha.
e a gente deixa de ver que cada momento da vida é um momento de milagre. O afastamento dessa realidade milagrosa de que cada momento entre uma inspiração e outra nos oferece é justamente o espaço onde a doença pode habitar. Não como algo mau, senão como algo para nos tirar desse automatismo, para que a gente retorne a esse estado de graça. Como é, Arthur, você ia falar? A palavra saúde também, se você pensar no inglês, health, né? Você tem o mesmo radical de holístico, de totalidade, que é isso que você está falando, né? Aí teria que fazer teve um médico brasileiro que fez esse estudo pela palavra, né, em todas as línguas. Aí você vai chegar em heart também, coração, vai chegar em Horus, né, que é o Messias egípcio. Mas todos partem do pressuposto de que saúde é essa plenitude que você está falando. Você chega perto de wealthy também, né? Que é enriquecido. Que é essa realização plena do homem conectado com tudo, que seria a santidade, né? A não santidade seria a segregação, né? E você percebe no inglês também a proximidade, o fio da navalha que é caminhar healthy, porque você está caminhando na beira do abismo do hell. Então, o campo linguístico, enquanto som, enquanto possibilidade de nos colocar em relação com uma verdade, é muito mais poderoso do que o campo lógico da conversa do cotidiano. E se a gente pudesse, aos poucos, entrar em relação com os sons das diferentes línguas e etimologias, muito disso, no estado que a gente se encontra, ainda pode ser resgatado. Mas é um caminho solitário, porque às vezes isso não está cifrado. É uma sensação interior de relação com a sonoridade de cada idioma e de cada palavra. Mas que, se a gente desenvolve esse hábito de brincar com as palavras, elas acabam, de alguma forma, entrando numa relação com vocês, ou conosco, de vida. Elas se tornam vivas também. Porque, na medida em que nós nos abrimos para uma possibilidade inefável ou sem explicação, de alguma forma, a gente passa a desenvolver uma relação com esse mundo que a gente criou a abertura. E a gente não precisa esperar que alguém escreva na lousa como é isso, senão a gente pode iniciar hoje mesmo esse exercício e perceber que quando essa relação se estabelece, esses outros níveis de possibilidade passam a dialogar conosco. Nós passamos a saber, nós passamos a entrar em comunhão. Porque estes outros mundos, essas outras entidades, essas outras esferas, elas estão naturalmente habitando um espaço de comunhão. Nós, como humanos, estamos na condição, talvez, de maior separatividade possível, que se qualifica por esse mergulho no campo material. E a sensação que os nossos 5 sentidos nos oferecem enquanto experiência real do que está acontecendo, pode ser aquilo justamente que nos limita, nos faz duvidar dessas outras instâncias. Mas o passo que nós temos que fazer para entrar em relação com essas outras instâncias e vivenciá-las é muito pequeno. É um passo. É permitir admitir a possibilidade. É da escolha. É uma escolha. Eu quero estar na dimensão saúde. Eu Isso. quero estar Isso. nessa dimensão. Eu conhecer Isso. o que é a saúde. Isso. Quando queremos conhecer algo, aquele conhecimento, de certa forma, se nos abre. Claro que vamos buscar livros, aprender, mas quando se abre para a possibilidade de conhecer algo, se assume a condição de não sabedor. Mas esse não saber, que é o pressuposto para que a gente aprenda, abre poros muito mais apropriados do que a lógica e essa mente, como nós temos hoje, essa mente tão cristalizada, para entrar em relação com o conhecimento vivo. E a cada encontro, quando a gente menos espera, numas conversas, em qualquer conversa, nós vamos estar sendo ensinados. Então é importante que a gente dê esse passo de abertura para saber. E saber que não são
não é nos livros ou nos grandes especialistas que o conhecimento tem a sua última palavra. Senão, talvez, nesse conhecimento, nós temos a primeira e mais rasa palavra de compreensão, que é a palavra que nós estamos construindo enquanto uma ponte para chegar nesse mundo maior. E aí está o valor da ciência, que é a nossa irmã mais nova, no sentido de saber e aprender. Porque se em Sagitário a gente compreende, porque uma das palavras-chave de Sagitário é eu compreendo, a palavra-chave de Aquário é eu sei. Compreender e saber são coisas completamente distantes entre si. Porque a compreensão passa de algum modo no estado que a gente se encontra por uma estrutura lógica racional. Mas o saber, muitas vezes, é de uma irracionalidade inacreditável. E precisa da nossa parte uma disposição e uma atitude de humildade que, olha, pelo menos para mim, com Júpiter em Leão, é quase que impossível. Mas quando nos colocamos à disposição, podemos vislumbrar que existe algo que está além dessa possibilidade que normalmente a gente aprende, desde que a gente esteja aberto a ela. E se não estivermos abertos, tudo bem, vai ser pela dor, pela doença e de outras formas. Alguém mais ia fazer algum comentário? Eu queria que você falasse só um pouquinho se tem alguma relação disso com a passagem lá da Bíblia sobre o espinho que fica lá na carne, lá do Paulo, que se eu não me engano ele coloca isso assim, no sentido de que é bom ter um espinho lá na carne porque faz ele lembrar que ele é humano, e tira ele lá daquela ilusão, sabe, de riqueza e tal. Isso, assim como também seria no caso bom ter uma doença, porque faz a pessoa talvez procurar um caminho diferente e tal. Seria mais ou menos essa ideia. Nós não gostamos de sentir dor e a gente entende que o estado de saúde é esse estado que a gente se sente bem e que está tudo fluindo da forma como a gente quer. Mas muitas vezes esse estado de não sentir dor, nós estamos vivenciando de uma forma incompleta. Nós não estamos em perfeita comunhão com tudo. E a dor, o espinho, o mal, no nosso mundo, são tentativas de abertura da nossa parte para aquilo que seja o bem. De acordo com alguns autores, e tem esse Jacob Boehme que fala dentro do processo de manifestação do homem na carne, não é possível que a gente adentre o reino físico sem que alguma mistura daquilo que é bom e daquilo que é mal se constitua no nosso interior. Aquilo que é mal opera como aquilo que na medicina nós vemos como a predisposição genética para as doenças. A predisposição genética para as doenças não quer dizer que você vai ter uma determinada doença, mas quer dizer que você tem uma predisposição. E muitas vezes, quando temos uma predisposição a uma doença, somos convidados a viver de uma determinada forma. Porque se a gente não cuidar com alguns comportamentos, aquela doença que é apenas uma predisposição, ela se materializa. Ela se torna um espinho na carne. Quando o espinho se materializa e se torna um mal, você está tendo a oportunidade de entrar em relação com uma consciência que você naturalmente não alcançou por uma limitação do seu ser do ponto de vista comportamental. Aquilo está funcionando como uma possibilidade de abrir você para algo. E você veja que mesmo um ser da envergadura de Paulo nos descreve muitas vezes situações de sofrimento, situações de rejeição. Quantas vezes ele não foi espancado e jogado nos arredores de uma cidade quando ele foi falar a respeito do Cristo? Quantas vezes ele não foi encontrado, jogado, quase em estado morto, após uma pregação? Mais de uma, pelo menos. Então, infelizmente, enquanto não estivermos num estado de disponibilidade e comunhão perfeita,
o espinho na carne, a dificuldade e todo esse pesar, ele vai se fazer necessário. Mas observe o que acontece também quando um ser se dispõe a isso. Todo aquele sofrimento germina em quê? Naquilo que hoje a figura desse ser representa para a gente, enquanto ele deixou escrito e enquanto ele foi em termos de coerência. Tudo aquilo que ele sofre se torna hoje perfume para que hoje a gente possa estar discutindo e compreendendo o que é uma ideia de fato consistente. Porque as ideias consistentes, elas se sustentam temporalmente. Os arquétipos que de fato são construtivos para o humano, eles continuam a vibrar, porque estão em relação direta com a verdade. Os princípios, os senhores da mente, os principados, os arqueus, os arquétipos, Sagitário, todos representantes dessas ideias arquetípicas, vibram esse campo de ensinamento do que é agir de forma correta, de forma consistente. E tudo isso tem uma relação íntima com o tempo. Quando algo sobrevive temporalmente, tem um tecido de verdade fundamental que eu mantenho. Observe na família de vocês, quantos de vocês lembram o nome do bisavô, do trisavô? Então, quando a gente fala em Paulo, quando a gente fala em Jesus Cristo, quando a gente fala nesses seres que não escreveram muitas vezes algo, mas que se sustentam temporalmente, a gente vê o poder do que eles foram, do que eles representaram enquanto leis manifestas, enquanto linhas de forças consistentes que resistem ao desgaste do tempo. Respondi o que você falou? Sim. Bom, então quando a gente fala saúde e doença, um primeiro passo importante é começar a diferenciar as palavras que estão ligadas a cada um desse termo, porque a gente está viciado, a gente está anestesiado, alienado da vibração das palavras em relação a alguns conceitos. Então, quando eu falo, por exemplo, prevenir, eu estou falando de saúde ou de doença? Você se previne da saúde? Você já viu uma campanha de prevenção para a saúde? Eu posso me prevenir para ter saúde. Mas é doença, né? O estágio de prevenção é estágio de fechamento. Você pode ser bondoso e mudar a preposição do prevenir de, do prevenir para. Mas a questão é qual é a relação direta, qual é o objeto direto que permite a relação com o processo em si. Você se previne da doença. Então, sempre que escutar a ideia de prevenção de algo, a doença está implícita, o medo está implícito, o fechamento dos nossos poros está implícito. A gente quer se isolar daquele algo. A campanha, porque eu falei besteira? Não? É a campainha para a saúde. Pronto. Vai a campanha. Eu queria ser chato e voltar à questão do Saturno no Capricórnio, que eu acho que tem muito a ver com a palavra prevenção. Né? O homem prevenido vale por dois. Rola uma coisa muito característica em pessoas que utilizam, por exemplo, o zelo, ou até o excesso de zelo, com a palavra não estou pronto para. Não faço isso porque ainda não me preparei, não estou pronto para. Não estou qualificado devidamente. Você não acha que essa disposição negativa, pensar pela via negativa, não estou preparado, é um agente gerador de doença e não de saúde? Assim como a palavra prevenção. Como o ser que não está pronto age, né? Não estando pronto, ele se fecha e não participa, ou não estando pronto, ele continua a fazer aquilo que pode ser feito. Será que essa situação onde esse ser se coloca de não estar pronto, não é uma forma de se proteger pela sensação de inútil ou de fragilidade, de cair em novas tentações e se expor a algo que de fato ele não está preparado? No entanto,
se isso não impede de agir de algum modo, ele se vê como alguém que não está pronto no sentido de estar em prontidão. E participando da forma como pode. Agora, claro, se uma pessoa não se diz pronta e se exime por isso de participar, então, naturalmente, a doença vai permear. Porque se a gente for examinar profundamente, nós não estamos preparados para nada, sequer para viver. Mas a graça de Deus, que nos permeia 24 horas, possibilita que as coisas funcionem e deem certo. Não por nossa competência, mas por amor e misericórdia dele. Né? Então, vamos dizer, se eu falar que você não está preparado, vai ser uma redundância. Então, nós temos que fazer, mesmo na nossa situação de incompletude. Porque na forma como você fala, esse estar preparado seria uma outra forma de orgulho ou de prepotência, de acreditar que um dia vai ser possível estar preparado para. Existe um orgulho subjacente a isso. Então essa prevenção das doenças, eu acho que ela vem um pouco nisso, né? Da gente acreditar que nós temos controle sobre as coisas. Então eu posso me prevenir. Mas a prevenção é algo muito mais fechado do que quando você olha para um conceito como promoção. Quando você coloca a promoção do lado da saúde, da doença, você percebe que promoção não se entende com doença. Né? Ninguém faria uma campanha de promoção de doença. Faria de prevenção de doença. Mas promoção só é possível com a saúde. E quando você estimula na mente das pessoas a questão de promover saúde, você as está autorizando ao movimento proativo, positivo. Mesmo uma palavra que tende a imobilizar, como preservar, se nós falamos preservar a saúde, nós estamos falando em algo muito mais interessante do que prevenir a doença. Então é tudo uma questão de relação com a linguagem. Porque assim como pensamos e assim como falamos, as coisas se estabelecem à nossa volta. Nós damos forma àquilo que está à nossa volta. Então, perceber se a natureza da nossa comunicação é mais negativa ou positiva, é mais de fechamento ou de abertura, também vai nos colocar numa situação de maior ou menor abertura a esses processos, essas forças, essas leis superiores, comungarem conosco de uma forma mais construtiva ou mais restritiva. Só uma coisa, se alguém for dono de um Citroën Aircross, é para tirar que ele está fechando o estacionamento. Por isso que ele está apertando a campainha bastante. Uhum. Bom, então prestar atenção que prevenção e cura são palavras ligadas à doença. E geram um certo estado dentro da pessoa quando se fala. Existe uma euforia nas pessoas quando você fala que a doença dela vai ser curada. E essa euforia, esse movimento na intensidade dos nossos desejos, aquilo que nos tira da serenidade, é sempre algo que devemos estar atentos. Tanto quanto é para algo bom, quanto para algo ruim. Porque a questão que parece que está em jogo aqui, de fato, é a intensidade como nós nos sentimos em relação a algo quando as nossas emoções são movidas. Quando nas revistas e na mídia nós lemos a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura do não sei o quê, que sabidamente é uma forma de aumentar vendas. Então, tornar o nosso olhar mais sereno, mais analítico, de uma forma saudável, é uma forma também de nos libertar de algumas armadilhas. Né? Entrar em relação com a doença como algo construtivo é uma forma interessante de perceber. Espera aí, por que essas coisas não deixam simplesmente de existir? Por que eu preciso combatê-las? Que tipo de força que eu estou combatendo? A favor de quem eu combato?
E é interessante perceber que a gente está num mundo de luz. E a luz, que é essa ferramenta a partir da qual a ciência se move, porque para conhecer o mundo a gente conhece a partir da luz, dessa radiação. Os confins do nosso mundo hoje podem ser conhecidos a partir dessa luz. Pelo menos até que a gente consiga ler e detectar outra qualidade de agente de informação, que não se trata mais dos fótons, que só nos permite olhar até como o mundo foi até 380 mil anos após a explosão. Se é que foi uma explosão. Quando a gente começar a enxergar neutrinos, a gente vai chegar mais próximo de segundos do que foi. Mas hoje a gente só pode olhar a partir da luz. E essa luz tem um aspecto que trabalha com a forma, porque ela é uma partícula, e quando ela bate numa chapa, ela tira elétron. Isso está mais que provado pela ciência que ela é uma partícula. Mas ela tem também um aspecto que funciona como vibração. Mas a luz se presta um exemplo interessante aqui para a gente, para olhar para o nosso próprio ser, que somos seres de luz. Irradiamos luz. Irradiamos numa frequência do infravermelho. É uma luz não visível, mas irradiamos. Então temos um aspecto forma que diz respeito à aparência, e os nossos 5 sentidos trabalham demais aqui em cima das aparências. Um gosto é uma aparência. Uma imagem é uma aparência. Um som também é uma aparência. É claro que cada sentido, em sua profundidade, vai nos descortinar alguma parte da essência. Mas geralmente ele nos prende ao mundo das aparências. Para que a gente entre em relação com a essência, precisamos entrar em relação com aquilo da luz que não é visível, que é o seu aspecto vibratório. Então, observar o aspecto forma e o aspecto vibração. E como que eu trato esses 2 aspectos na minha vida? Eu sou mais focado no aspecto forma, ou eu já entendo que há um aspecto vibratório ao meu redor? Eu estou como em relação com esse aspecto vibratório em termos de abertura? Porque existe uma informação na forma, existe uma informação geométrica, existe uma informação de cor, existe uma informação de tamanho. Mas e no aspecto vibratório? Qual é a instância do meu ser que entra em relação com essa mensagem, com essa informação? Existem informações que estão além da possibilidade de apreensão dos sentidos. São informações vibratórias. É como uma sociedade se constitui, é como uma instituição se constrói, é como um grupo de pessoas se comporta. São sensações. E a gente pode aprender a partir dessas sensações em níveis mais profundos do que hoje a gente tem se dedicado. Então, na medicina, e o Arthur falou que todo o processo psicoterápico se estabelece na relação. O processo de saúde, ele é exercitado dentro de uma relação. Da relação do médico com o paciente. O médico não necessariamente é aquele que fez a medicina. O médico, idealmente, é aquele que porta, de alguma forma, o referencial de saúde dentro do seu ser, comportamentalmente. Momô era uma médica. Momô era uma menina abandonada. Mas o estado de coerência que ela se encontrava na obra de Michael Ende mostra o estado de saúde que ela portava. Porque todos os que queriam ajudá-la acabavam sendo ajudados por ela. Eles nem imaginavam que eles seriam ajudados por ela. Mas ela era tão saudável que só a relação dela com o ser doente, com o ser patológico, ou gansológico, segundo Oswald, já era mais que suficiente para que as pessoas saíssem curadas. Elas eram ouvidas. Então, numa relação... Nem abre a boca. Não é? Ela só escutava. Porque ela escutava não só com o ouvido, ela escutava com os olhos, ela escutava com o corpo, ela escutava até com aquilo que ela não se dava conta que ela tinha. O estado de presença dela era tal que ela se tornava num instrumento de reconexão daquele ser desconectado com algo com o qual esse ser não conseguia se conectar. E a simples presença dela
permitia que essa conexão acontecesse no encontro com ela. Era uma interface. Interface. Ela estava em comunhão. Se nós entrarmos em comunhão, todo esse fluxo criativo, reorganizador dessas linhas de forças do nosso ser, naturalmente também tende a se organizar. Na medida em que eu duvido, na medida em que eu me previno, na medida em que eu quero combater, eu me tornei exclusivo. Eu deixei de ser inclusivo. O mal é exclusivo. O bem é todo inclusivo. A exclusividade inerente ao mal é que gera a cristalização da experiência de relação pessoal com ele. A inclusividade da relação com o amor é o que gera a possibilidade do fogo do Pai entrar em relação e dissolver. O fogo do Pai que pode vir na forma de doença, ou o fogo do Pai que pode vir na relação de aquecimento e de trazer conhecimento. Que na relação que o conhecimento traz de autotransformação, o processo de adoecimento deixa de se aproximar do nosso ser. Porque ele saiu desse estado de cristalizar-se e de querer possuir para um estado de fluir e de simplesmente ser. De auto e constante transformação. Que é a própria mensagem inerente à vida. Porque nós nascemos, vivemos e morremos. O adoecimento tem muito a ver com a perda do compasso da relação com esse processo de efemeridade e de passagem pela vida. A doença é um apego. A doença é uma cristalização. Se entrarmos em relação com esse fluxo, de algum modo estamos fazendo uma preservação da saúde, estamos promovendo saúde. O que absolutamente não é garantia nenhuma de que não adoeçamos. Porque se por um lado temos toda essa predisposição genética ao adoecimento, temos também todo um campo de predisposição superior ao campo genético, que é o campo de predisposição das linhas de força do nosso próprio tema natal. A forma como a constituição da nossa encarnação se estabelece dentro de um plano maior do que aquele da nossa hereditariedade genética. É o plano maior enquanto compromisso da possibilidade de realizar uma obra nesse plano, de entrar em acordo com as potencialidades e com os talentos que foram emprestados para o nosso ser. Exercitar esses talentos faz com que a chance do adoecimento diminua, mas absolutamente não garanta que ela não seja necessária. Porque existem predisposições em vários níveis. Mas eu estarei saudável ainda. É um viver saudável. Embora meu corpo esteja padecendo de alguma coisa. É o que eu vejo muitas vezes quando eu tenho um paciente que já nasceu paraplégico, alguma coisa assim, você percebe a alegria daquela pessoa frente ao sofrimento da família. Você vê que muitas doenças, elas são soluções em algum grau, né? Que para a própria pessoa aquilo não é um pesar, mas senão até uma suspensão de algo que, se ela possuísse enquanto habilidade, ela não seria possível de lidar, em usar aquilo de uma forma digna. Então é interessante a gente redimensionar o nosso olhar para esses processos, né? O que não quer dizer absolutamente que um ser que nasça com alguma deformidade seja alguém especial ou não. É simplesmente um ser como todos os outros, dentro do seu processo, dentro da sua história, dentro do mistério que é inacessível para o nosso conhecer, né? Então, perguntar que tem a ver com o que você está falando, porque então, tem toda essa questão da busca, da saúde, todo esse movimento da conexão, comunhão, mas às vezes no próprio pré-plano do que você vai ver aqui, já está essa questão de você viver uma doença. Isso também pode ser. Isso traz muitos aprendizados e crescimento, né? Por exemplo. Por exemplo. Então, o que pode ser muito bom para essa consciência, né? Pode ser. Mas olha que desafio, né? Precisar fazer um plano em que a doença está implícita
ao invés de usar todas as suas habilidades criativas para gerar um movimento dentro de um corpo pleno e saudável. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente tem que ter esse exemplo de humano que de fato constitui um veículo ao ponto de poder desenvolver-se para entrar em relação de comunhão com o Cristo, para redimir a humanidade. Esse é o estado que a gente deve se mirar. Claro que devemos ser compassivos com as pessoas que têm uma necessidade eventual de passar pela dor e pelo sofrimento do adoecimento. Mas devemos nos mirar em exemplos que foram excelentes, né? Nos inspirar neles, né? Sem perder o aspecto compassivo. Vou pegar como exemplo o homem rico, da parábola do homem rico, que ele falou que fazia tudo direitinho, aqui no mundo da imanência, no mundo da aparência, ele era super correto, justo, ele justificava a sua existência, mas ele não conseguiu seguir o Cristo. Você acha que simplesmente pelo fato de ele ser justo com o mundo da aparência, ele já se safaria das doenças? Ou para você se livrar das doenças, você tem que necessariamente seguir o Cristo? Para você se livrar das doenças, você tem que necessariamente seguir o Cristo. O homem rico tinha uma relação com o mal que para ele mesmo não era clara. E Cristo dá isso de presente para ele. Porque a primeira resposta que Cristo dá para ele é essa em relação a como ele está ligado ao mal sem perceber o mal que o prende. Como? Como eu faço para herdar bom mestre? Bom mestre. Como eu faço para herdar e entrar em relação com o reino dos céus? E na maioria das vezes, o que as pessoas dizem, qual foi a resposta do mestre? As pessoas dizem, não, ele falou que tem que vender tudo e... Não foi essa a resposta. O mestre respondeu assim, por que me chamas de bom? E quando o mestre responde, por que me chamas de bom, ele aponta para o homem rico a falta de relação que ele tem, de conhecimento entre o que é bom e o que é mal. E se o que é bom e o que é mal não é claro aos olhos dele, é impossível que ele escolha aquilo que é adequado. Ele precisa passar pela experiência de relação, de compreensão dessas instâncias, para que ele possa entrar em relação com o conhecimento vivo. E ele se nega. Tanto ele se nega, que Jesus depois dá algo muito mais simples para ele fazer e ele não consegue. É muito mais simples para ele abrir mão de tudo do que compreender a relação entre o bem e o mal. Mas ele teve as duas oportunidades. Mas na pior das hipóteses, ele foi semeado com aquilo que ele precisa. Porque ele não vai esquecer mais disso. Do que a possibilidade do bom, do que a possibilidade do mal. E ainda ter o mal apontado em sua vida e como se livrar dele. Então, deixa eu reformular a questão. Não que você não tenha respondido, respondeu. Mas, então, nós podemos dizer que uma vida ética sem Deus é insuficiente? Uma vida sem Deus é um risco incalculável, né? Porque manifestar-se na carne não é possível sem a relação com Deus. Por mais que a sua vida seja ética, se você não está em
conexão ou comunicação com os princípios criativos primeiros, você vive doente. Incrível isso, né? Mas é importante saber que essa relação com Deus não é uma crença em Deus, né? Não. Mas é importante, né? É a mesma história de ser cristão e ser cristificado. Eu posso muito bem ser um ser cristificado em relação com Cristo, ter essa plenitude de relação com Cristo, e não ser cristão, por exemplo. Não crer na ideia do cristianismo. Sim. Porque às vezes acontece muito dessa confusão, né? De achar que para eu ser então saudável eu teria que crer numa ideia de Deus, mas não, né? Eu posso até teoricamente, não vou dizer que é ateu, mas posso ter uma relação com o Deus real, que não é uma ideia de Deus. Isso. Eu acho que pode ser até ser ateu. Para Max Heidel sim. Para Max Heidel disse que você até pode ser, você se considerar ateu. Mas se eu estou em relação com o amor, e eu já conheci muito ateu que ama mais do que muito religioso. É saber que essa pessoa está bem mais perto disso que você está falando do que quem crê, né, às vezes. E o ateísmo moderno está muito em relação com o próprio princípio do darwinismo, né? Enquanto olhando o homem como o topo da cadeia evolutiva, o que nos torna impermeáveis ao incognoscível, ou entrar em relação com aquilo que esteja acima da gente. Mas aí eu acho que é doença. Precisa existir essa abertura de relação, né? Eu só tinha uma outra pergunta também. Como você eu entendo que para o homem ser saudável, dentro dessa perspectiva que você falou do corpo funcionando no seu devido ritmo, em vários, pensando até no nosso tema natal, todas as casas, você entrando em relação com o ritmo das casas, entrando também em relação com a progressão, com o trânsito, né? Mesmo que a gente encontre modelos, e como por exemplo, imitação de Cristo, como Tomás de Kempis, acho que é um bom modelo, né? Para a gente pensar. Eu entendo que o homem plenamente saudável, ele encontrou a fonte da criatividade. Eu quero dizer o seguinte, a gente fala muito em buscar essa cura, essa plenitude, mas eu entendo que essa plenitude só será alcançada na medida que eu encontrar essa fonte de criatividade, de realização. Claro que a gente está construindo isso, a gente ainda é muito pequeno, até para pensar a gente não consegue pensar, não sente direito, a gente está falando. Mas assim, eu sinto muito nas nossas pedagogias sobre falar da realização humana, a dificuldade que a gente tem de entender o que seria esse encontro com o eixo verdadeiro que vai te permitir transcender e chegar nessa... Não sei se eu estou me fazendo claro. Não sei, como encontrar esse norte, esse centro primeiro que vai me permitir ser pleno e aí gozar dessa harmonia, essa coisa holística, né, de saúde. Né? A gente precisa só cuidar quando a gente fala em processo criativo ou qualquer coisa que a gente possa fazer com o eu, né? Porque senão a gente corre o mesmo risco que Caim correu quando o sacrifício dele não foi aceito e ele se viu negado por Deus. Ele perdeu a chance de se realizar na aceitação do sacrifício que o irmão dele fez. E ele teria sido criativo aí. Quando a gente quer se apropriar de algo, existe um risco enorme. Porque se um de nós criar, somos nós que estamos criando. E se a gente de fato estiver em comunhão, a gente faz parte de um princípio impessoal, onde a gente reconhece o outro, mas a gente exercita essa nossa individualidade no reconhecimento do outro, na autorização do outro. Então essa necessidade de se tornar pleno a partir de algo que eu realizo, não é imprescindível e o único caminho, né? Esse entrar em comunhão é perceber-se inútil, mas sem perder a sua individualidade que reconhece a sua inutilidade. Esse reconhecer-se enquanto inútil é entrar no estado de comunhão, de servir quando você for solicitado. Quando a gente pessoaliza demais a ação no sentido de planificar algo, a gente está correndo o risco da queda de novo, né? A gente está
na linha de cair em tentação, né? De falar eu. Mas o exercício da saúde, no ponto de vista da relação, se estabelece segundo aquele pensador que a fotografia estava aqui. Quem é aquele, vocês sabem? Martin Buber. Na forma como a gente se relaciona. Tem Martin Peixe. Quase. Tem Martin Buber. Ele tem Martin Buber. Tem Martin Heidegger. Eu tenho Martin Gêmeos e Martin Heidegger também. E Martin Luther King. Martin Lutero. Nossa, como tem signo. Nossa, como é muito signo, né? Pensei se ela tivesse sido isso. Você vê, eu acho que é isso que quer dizer que nós somos zodíacos em formação, não é, Oswaldo? Verdade. Né? Cada um de nós caminha para se tornar um sol e futuramente um zodíaco em formação. Você vê que o nosso próprio nome porta isso. Né? Mas essa relação com o paciente, fundamentalmente, precisa ser estabelecida na medida em que Martin Buber nos convida a que seja uma relação do tipo eu e tu. Para compreender bem isso, é importante perceber o que acontece se vocês têm um eletrodoméstico quebrado e vocês procuram uma loja para consertá-lo. E como a pessoa que vai interferir naquele aparelho quebrado age. Ela vai tratar aquele aparelho como? Como algo que está quebrado e que ela pode consertar. Então ela vai lá e conserta. Mas quando a gente entra em relação com a dinâmica da saúde, você não pode levar um paciente no consultório ou para o terapeuta consertar esse paciente. Esse conserto não é real. Como há vida no paciente, ele precisa participar ativamente daquele consertar-se. E para que isso aconteça, você como terapeuta precisa até algum ponto desautorizar-se, despir-se, abrir-se para entrar em relação com ele, correr o risco de você não ter o que ele tem como doença sanado no seu próprio corpo e passar pela experiência pessoal do adoecimento. E é nesse encontro do despir-se completamente e entrar em relação de desarmamento total com o outro que de fato a saúde pode acontecer. Nessa relação do eu e tu, de comunhão recíproca e de absolutamente desarmamento, que é tudo o que nós não encontramos hoje dentro das práticas clínicas e terapeutas, quando um ser autorizado vai curar alguém que precisa dele. Então observem a distância que a gente está de uma prática de saúde mais plena. Veja que a gente ainda habita uma dinâmica de saúde que é, você está doente, eu tenho o poder de curá-lo, eu vou te orientar se vai tomar esse remédio ou fazer isso, porque eu estou falando. Porque aparentemente não há tempo para que aconteça essa relação de troca. O processo está acelerado a tal ponto que nós estamos quase que perdidos de reencontrar esse estado de saúde dentro dos processos terapêuticos, que requer tempo, requer algum passo atrás, que permita que a gente entre em relação com o outro, e não simplesmente você faça uma prescrição e fala o próximo. Isso é muito sério. O que você ia falar, Ana? Que a palavra paciente já é bem infeliz, né? É pejorativo, né? Porque torna a pessoa dependente do outro. Eu vou ficar em posição de passividade perante aquilo que o outro está me orientando. Né? Eu vou aceitar que ele sabe mais de mim do que eu mesmo. E isso é, como você bem apontou, uma das condições em que nos colocamos diariamente, né? Quando vamos a um médico, quando vamos a um terapeuta, enfim, nos colocamos em posição de você saber mais do que eu preciso, do que eu mesmo. E me parece que tem a ver com uma falta de querer responsabilizarmos pelo nosso próprio caminho. Eu prefiro que outro diga para mim o que é o que está acontecendo do que eu mesma ir atrás e buscar.
que é o que eu preciso verdadeiramente. Sim. Então, acho que se a gente começa a ter essa consciência, pode estar já vislumbrando pelo menos uma possibilidade de um caminho diferente. Isso. Eu só queria juntar a observação dela com o som da palavra concerto, né? Com S e com C. Eu acredito que você vai começar a fazer um concerto de si mesmo quando você aprender a fazer um concerto do seu instrumento junto com a orquestra. Isso. Que foi o que hoje de manhã também surgiu como possibilidade de totalidade, Sim. de estar Sim. pleno. Sim. Quando eu tenho ritmo, quando eu conheço os ritmos que habitam dentro de mim, quando eu conheço o ritmo respiratório, quando conheço o meu ritmo circulatório e outros ritmos que são um pouco mais sutis de conhecer, né? Como os líquidos, né? Etc. e tal. Quando começo a conhecer os meus ritmos e coloco eles em harmonia com outros ritmos, né? Então posso chegar a fazer uma melodia. Isso. Então, quando eu sou, de fato, eu equilibro. Eu posso colocar em harmonia. Quando eu vivo adequadamente a dinâmica de áreas, eu posso alcançar o outro e participar desse harmonizar. Eu posso equilibrar. Mas se eu sou procurado porque eu tenho um título, porque eu tenho uma autoridade, eu vou irradiar sobre o outro ou um desejo pessoal meu de curá-lo, ou eu vou desencadear no outro o desejo de que eu faça algo por ele. Eu saio da dinâmica de relação ideal do eixo eu e tu, Áries Libra, e caio na dinâmica do eixo mais trabalhoso do zodíaco, Touro, Escorpião. Com a ressalva de nunca confundir eu desejo com eu quero. Se bem que o eu quero de Leão é sempre um desafio em relação ao eu desejo de Escorpião. Porque o exercício de diferenciação entre vontade e desejo é fundamental. Porque a vontade irradia a partir de si, como faz o regente de Leão, que se consome para que a luz seja, não para ele, mas para todos, e que ele próprio seja a luz. Apropriar-se da luz é sempre um risco, é sempre um fragmento da luz. E é interessante notar no zodíaco que todos os seres, de algum modo, são animados, são animais. Mas em Libra, por mais que a gente queira colocar alguém segurando aquela balança está próxima à mão de Virgem no céu. Não há um ser propriamente representado no céu que segure aquela balança, senão a proximidade com a constelação de Virgem. E nós podemos ver isso representado simbolicamente em qualquer figura do céu em que os personagens estejam em suas constelações desenhados. Porque é só a impessoalidade, é só o esvaziar-se de si para que a relação do eu e tu aconteça, que pode permitir que sejamos instrumentos, à semelhança de Momô, como seres de equilíbrio e de harmonia, e de possibilidade de saúde. Desculpe, Ana, interrompi. Não, só foi um pensamento que me chamou com o equilíbrio, né? Você falou que se aproxima muito da Virgem, ou seja, há uma necessidade de pureza. Sim. Há uma necessidade de santidade para que a gente atinja o equilíbrio e atinja o eu sou. Pureza, santidade e muito discernimento
na hora de servir, para de fato segurar essa balança sem desequilibrá-la. Porque sem essa capacidade do discernimento, não é possível também segurar a balança sem desequilibrá-la. No ímpeto de servir é muito fácil dar pérola aos pobres. Né? Isso. Quando o ímpeto de servir de alguma forma é semeado por alguma necessidade carencial interior, a chance de darmos pérolas é enorme, né? Porque então o serviço está sendo feito em função de reconhecimento. Como alcançar esse estado de silêncio, de não permitir que a sua mão esquerda veja o que a direita está fazendo? Como servir anonimamente? É muito complexo, né? É muito complexo alcançar esse estado de silêncio no serviço. Geralmente a gente quer ser reconhecido, né? Quando eu estou servindo, uso o meu pseudônimo, Odete. Perfeito. Odete Reutemann, não é isso? Sabia que era você. Você não me reconhece. Pronto. Então, se a gente puder voltar para essa ideia, a partir da qual a gente começou, onde a gente quer encontrar uma relação entre saúde e doença, talvez esse desenho ilustre parcialmente o que estamos compartilhando, né? A saúde e a doença, como uma ferramenta, como uma predisposição genética, em que na medida em que eu me descuido da alimentação, de um hábito, de um comportamento, pode ou não se manifestar. Assim como temos essa predisposição genética, nós podemos olhar com maior profundidade, enquanto estudantes de astrologia, para uma predisposição de caráter, para uma predisposição de tendência, para uma predisposição de comportamento, que vai estar ilustrada nos aspectos tensos do meu tema natal. Mais do que os aspectos tensos, é fundamental a consciência absoluta dos aspectos que não sejam tensos. Porque aquilo que nós temos de melhor pode se tornar a nossa maior desgraça. Porque geralmente aquilo que nós temos de bom faz com que nós nos gabemos e que nós simplesmente nos compreendamos como alguém que merece aquilo. E essa tentação é muito difícil de vencer, porque afinal de contas, se tudo aquilo é seu, como pensar em algo diferente que não o seu merecimento por ter? Esse é um esquecimento muito fácil de ter. Como admitir que tudo aquilo lhe foi emprestado para que você coloque a serviço do outro? Se aquilo foi dado a você e os outros são tão incompetentes e pouco merecedores. Então, não só olhar para os aspectos difíceis, mas principalmente para os aspectos favoráveis. Porque para que eles continuem, eles precisam estar jorrando. Se parar de jorrar, congestionou. Se congestiona, cristaliza. Se cristaliza, acontece uma ativação de um processo de dissolução. A dissolução é o fogo da doença, o fogo do sofrimento. Então a palavra-chave nisso tudo é esse responsabilizar-se, admitir a possibilidade daquilo que não pode ser ensinado, mas que eu mesmo posso entrar em relação. Quando eu formulo uma pergunta para ser respondida, não por uma pessoa, mas pela vida, que é movimento. Entrar em relação de comunhão com a vida e com aquilo que ela traz enquanto possibilidade de experiência. Gilbon, você acha, por exemplo, que pegar uma pessoa de ascendente leão, que é impossível ela desligar o que ela faz dela mesma, né? Porque, afinal de contas, ela é o rei da criação. Então, mesmo sendo uma pessoa entusiasmada, animada, para cima, otimista, aquelas características de leão,
pelo fato de ser egocentrada, ela também está se candidatando a ter uma doença grave? O ascendente leão é um risco enorme, né? Do apropriar-se. É um ascendente delicadíssimo de ser vivido, né? Porque ela tem tudo aquilo que a ciência fala que é bom para ter saúde. É animado, é feliz, acredita, tem fé, tem autoconfiança, força. O próprio Max Heine fala que é um excelente ascendente, dá muita saúde. O próprio Max Heine tem esse ascendente. Mas ele tem uma pequena vantagem, que é o fato de ter o Sol em conjunção com esse ascendente também, né? Que favorece. É sempre um risco. Então, no caso do ascendente leão em especial, é interessante sempre olhar para o regente do ascendente. Quanto que esse regente do ascendente acena embaixo aquele ascendente que está sendo irradiado a partir da personalidade. O Sol está em conjunção com ele, a chance desse ser encontrar uma coerência interior no seu agir está favorecida. O Sol está quadrando o ascendente leão, a chance desse ser se equivocar aumenta um pouquinho. O Sol está oposto ao ascendente leão, existe um risco aí. São pequenos riscos que vão sendo as modulações do olhar, da relação do planeta que de fato autoriza, com o ascendente, que é um exercício de personalidade. Mas mais do que um exercício de personalidade, é importante lembrar que cada hierarquia zodiacal está ligada a hierarquias criadoras. E que o ascendente leão está ligado aos senhores da chama, aos tronos, que são seres fundamentalmente sacrificiais, que é tudo que o ascendente leão muitas vezes se nega a sacrificar-se. Se ele entrar em relação com o modus operacional das hierarquias, não há como as próprias hierarquias não virem em seu auxílio e consolidar a missão. A questão é como o ascendente leão fazer as coisas, fazendo com que o eu se oculte. Esse é um desafio. Não eu, mas o Cristo em mim. Não eu, mas o Pai. Não eu, mas Deus. Ter a coragem de dizer: eu não sou bom. Por que você me chama de bom? Mesmo sendo o leão de Judá. Mesmo sendo o próprio portador. Que coisa, né? Então, a forma como a gente relaciona com as forças zodiacais, com as leis zodiacais, com a natureza desses animais que estão representados no zodíaco, ou dessa animalidade representada no zodíaco, é fundamental para a forma como a nossa saúde se estabelece no dia a dia. Se nós nos colocarmos em desacordo com os princípios subjacentes, é óbvio que isso vai gerar mais desgaste. Por isso, compreender cada uma delas e o que elas se propõem é fundamental para ver o quanto a gente pode entrar nessa relação de serviço, ao ponto dos nossos olhos, ou aos nossos olhos se tornar mais claro aquilo pelo que viemos. Porque na medida em que servimos, as coisas vão se tornando mais claras. Os caminhos vão sendo abertos ou fechados. Então, só para a gente fechar um tema interessante para nós como prática de vida, como a Casa da Saúde, a Casa 6, ligada à Virgem, também está ligada ao serviço, você entende que servindo bem ou mal, de forma mais ou menos eficaz, mas a vontade que você tem de servir, o amor que você dedica a ele, já é um caminho de saúde. Acho que a intenção aí, como você disse no período da manhã, é algo fundamental. Porque às vezes o ser está num estado animalizado, pouco instruído, mas ele tem uma intenção. Essa intenção, se ela for cardíaca de fato, ela vai conduzir essa pessoa naturalmente a um reajuste progressivo em relação ao que precisa ser feito.
Por outro lado, você falou em Virgem como a casa da doença, né? Eu costumo olhar para o mapa e eu digo que todas as casas são casas de... Você falou a casa da saúde, Virgem como a casa da saúde. Eu vejo Virgem como uma casa que existe o maior risco da doença e que todas as casas são casas de saúde. Por que Virgem como maior risco de casa de doença? Porque é justamente onde nós somos convidados à maior inclinação do zodíaco, que é justamente essa coisa de abrir mão de si para servir. E ao não servir, que subjaz ao processo de adoecimento. Então nós podemos dizer que a negação a servir, a negação a sacrificar-se em prol do outro é a semente da doença. É a semente da doença. É a semente da dificuldade. É a semente de não conseguir ascender. Porque aquele ponto de Virgem para Libra, que é o ponto onde você de fato encontra com o outro, é o ponto mais vertical da escalada zodiacal. E é difícil imaginar, né? Como eu vou conseguir subir se eu não estou preocupado em subir, se eu vou estar me entregando ao outro? Você precisa entrar em relação com forças que te auxiliem a subir. E aquela história da sopa do céu e a sopa do inferno. Exatamente. Se você pegar a colher comprida daquele jeito para colocar a sopa na sua boca, você nunca vai conseguir. Você precisa usar a colher para dar a sopa para aquele que está à sua frente. Então, na vez dele, ele poderá, se ele quiser, te servir de sopa. Porque se você servir a sopa para o outro, para que ele sirva para você, não está bom. Você tem que servir a sopa para o outro, porque você tem que servir a sopa para o outro. O que o outro vai escolher e se vai ter comida para você, não é problema seu. Toda relação de barganha é contra a saúde. É expectativa. É o pai que cuidou do filho para depois ele ser cuidado quando ele fica velho. É o pai... A casa 7 é fundamental, né? Porque é realmente ver em cada pessoa esse outro para poder servir. Ele é quem vai te ajudar a subir. E o outro que te ajuda a subir. É a casa do tu. Sentir verdadeiramente que você sem o outro não é ninguém. Então, qual é a situação que eu encarno? Qual é a relação do meu regente da casa 1 com o meu regente da casa 7? Eu encarnei de acordo ou eu encarnei em desacordo com esse princípio? Se eu encarnei em desacordo, porque eles estão em um aspecto desafiador, quanto eu já consegui reconhecer desse desacordo para me reajustar? Se eu encarnei de acordo, o regente do ascendente, o regente da casa 7 em trígono, em sextil, em conjunção, quanto disso de fato é algo que eu me esmero para melhorar? E não simplesmente descuido, porque para mim é elementar. Então é interessante olhar para o nosso próprio tema e ver qual é a disposição do nosso caráter enquanto a vida presente e a situação que eu entro na vida presente. E como estou trabalhando sobre isso. Você ia falar? Nós temos um exemplo histórico maravilhoso. Hitler, touro ascendente em Libra, portanto tinha Libra na casa 1 e Áries na casa 7, e Marte conjunção Vênus em touro. Ele tinha um sonho de unificar a humanidade em prol de um ideal do homem perfeito. Mas olha o que aconteceu.
fazer as coisas sem Deus, é muito complicado. O afastamento de Deus, ele faz com que seja muito difícil, quando a gente fica cego, conseguir enxergar a luz da verdade, né? Mesmo que a sua intenção seja de unir a humanidade. A cegueira é traiçoeira, né? Ele queria, acho que unir a humanidade pura, né? Isso. A raça pura unida. Muito louco. Mas encarnar com ascendente Libra é sempre um risco, né? Encarnar com um mapa de ponta cabeça, né? Muito delicado em pontos de alinhar. Como alinhar, né? Ricardo, por que seria um risco o ascendente Libra? Porque o zodíaco, naturalmente, ele começa com Áries e termina em Peixes. O zodíaco natural. Se a pessoa tem ascendente Libra, é o ponto exatamente oposto ao mapa natural que vai se posicionar no ascendente. Então, tudo aquilo que no mapa natural está em cima, fica embaixo. Tudo que estava numa casa, fica na casa oposta. Então, a relação de enxergar por espelho pode gerar uma confusão em termos da forma como a pessoa está realizando o seu princípio existencial. Então, é sempre um risco. Então, quem tem o ascendente em peixes, Libra, né? Porque também é o outro oposto, né? Ele tá peixes ou Áries, né? Por trás de cada hierarquia zodiacal, tem um conjunto de seres irradiando a partir de si. Qual é o conjunto de seres que irradia a partir da hierarquia de Peixes no ascendente? Tá, mas por exemplo, por trás de Aquário estão os anjos, por trás de Capricórnio os arcanjos, Sagitário, senhores da mente, Escorpião, senhores da forma, Libra, senhores da personalidade, e assim por diante, da individualidade. Em Peixes, quem são esses seres? São os espíritos virginais. Quem são os espíritos virginais? Somos nós. Então, quando a gente lê um ascendente em Peixes, a gente tem que olhar com muito cuidado o que está acontecendo lá, o que a gente está construindo e qual foi o compromisso que a gente assumiu. Então, um ascendente muito sério e, ao mesmo tempo, de uma complexidade grande de como alcançar foco para que ele se manifeste. Porque o estado que a humanidade se encontra hoje, você mesmo pode me dizer qual é quando você olha, né? Então, você precisa saber a força que você está representando e como que você está agindo em relação a ela. A gente não pode olhar algo como sendo ruim ou bom, ao ponto de você acreditar que eu quis dizer que um ascendente Libra seja ruim. Mas a gente pode olhar para aquilo como mais ou menos desafiador. Existem convites encarnatórios mais desafiadores que outros. Mas o fato é que, geralmente, a gente se preocupa demais com aquilo que a gente vê e de menos com aquilo que a gente não vê. E, geralmente, aquilo que a gente não vê é muito maior do que aquilo que a gente vê. Como é possível a gente se preocupar com a parte menor? Né? Como é possível negligenciar a parte maior? Negligenciar a parte maior é justamente o processo que faz com que nós adoeçamos. A doença é justamente a tentativa de dissolver isso que a gente quis sustentar, para que essa relação se mantenha. Se nós cortássemos isso tudo aqui de baixo, que é invisível, e jogássemos fora, isso que está aqui em cima submergeria na mesma relação que há entre isso e isso aqui.
Essas relações de força da natureza são fundamentais para que a gente compreenda como estabelecer o nosso critério de valor da melhor forma possível. Porque existem instâncias que, negligenciadas, são como que tiros no pé. Como cultivar isso aqui? Como estar em abertura para essa relação, com algo que a princípio não seja visível? É essa abertura e é esse viver essa relação que diz respeito ao ser saudável, ao estar em saúde. Ou no francês, saúde, né? Santidade, santé. Para o francês, saúde é santidade. Então, o estado de saúde é um estado de relação com uma vida santa. A melhor vida que a gente poderia ter. Uma vida em que a gente compreende as relações e vive de acordo com elas. Então, na medicina da doença, ou que foca na doença, qual que é a ênfase? A ênfase é a terapia e a técnica. Existe um técnico, um terapeuta que vai cuidar, que vai consertar. Na medicina da saúde, qual é a terapia? É entrar em relação pessoal de responsabilidade com o seu sentido existencial pessoal. É entrar em relação com essas forças subjacentes ao fato de estarmos encarnados e exercê-las, exercitá-las, potencializá-las. E aí, nesse ponto, que a ferramenta astrológica se torna fundamental. E o primeiro passo fundamental, que é como que a seta existencial do nosso tema natal, é esse, que é por onde no nosso próximo encontro a gente vai começar, estudando essa seta existencial, onde nós aprendemos sobre aquilo que trazemos já no melhor. Nós vemos cheios, vocês veem que isso aqui é um vaso para cima, e ele está para cima porque nós vemos cheios de algo. E aonde nós devemos despejar esse algo? Aqui nós estamos cheios, aqui nós somos convidados a despejar. Os dois são gostosos, mas são gostosos diferentes. Aonde nós temos esse símbolo, nós temos a nossa zona de conforto, onde a gente gosta de ficar, o gostosinho. Repetir aquilo que a gente já sabe. Não se expor, não ficar mal na fita para o outro não achar que eu sou burro, para o outro não achar que eu sou tonto, ficar tudo direitinho, bem quietinho, para ninguém nem perceber que eu estou aqui. E esse aqui, que é o risco de ser e de fazer diferente. Então, a saúde está aqui. Pegar aquilo que nós vemos plenos e despejar aonde nós assumimos o compromisso de fazê-lo. E aí a surpresa de que a cada vez que nós despejamos isso aqui não se esvazia, mas naturalmente se preenche por algo novo. Isso vai sendo renovado, como que por milagre ou por graça. O contrário de quando focamos aqui. Porque até a água mineral tem validade e estraga, né? Até uma água pura, se vocês olharem a garrafinha de água, tem validade de 1 ano, que pode estragar. Acho que por hoje está bom, né? Obrigado pela presença e prosseguimos na próxima, né? Sempre lembrando que é o 5º sábado do mês, ou seja, vai ser em outubro o nosso próximo encontro. Obrigado. Desta vez foi